Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula tratando do livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. O livro de Apocalipse tem 404 versículos, distribuídos em 22 capítulos, e nós estamos estudando todos os versículos. Já estudamos os 20 primeiros versículos que estão no primeiro capítulo e neste vídeo vamos estudar o 16 e 17 do segundo capítulo. Vamos concluir o ensino sobre a carta que Jesus pediu para que João escrevesse e enviasse para a igreja de Pérgamo. Já estudamos a carta que foi escrita para a igreja de Éfeso, a carta que foi escrita para a igreja de Esmirna e, como eu disse, vamos concluir hoje a carta escrita para a igreja de Pérgamo. Ao todo, serão 7 cartas. E se você perdeu alguma aula ou se quiser revê-las, elas estão todas no playlist Apocalipse versículo por versículo. E todos os slides que eu apresento na aula, eles estão disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. E antes de eu ir para a aula, não se esqueça, esse mês encerra a nossa super promoção. E que promoção é esta? Todos os nossos cursos estão com 40% de desconto, sem taxa de matrícula, e o seu investimento pode ser parcelado sem juros. Então, aproveita a oportunidade. Encerra agora, no final de novembro de 2021. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, deixe o seu comentário. Todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Apocalipse capítulo 2, versículos 16 e 17. Portanto, arrepende-te, e, se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Como eu faço em todas as aulas, a parte estudada eu destaco deixando na cor amarela. Vamos para a primeira parte. Portanto, arrepende-te. Nós encontramos o termo arrepende-te 5 vezes nas 7 cartas que João escreveu para as igrejas da Ásia Menor. Agora, é importante destacar que este arrependimento não é um arrependimento intelectual. Este arrependimento é um arrependimento interior, provocado na alma pelo poder da palavra de Deus, pela atuação do Espírito Santo. Para que ele aconteça na vida do ser humano, precisa ter fé, depositar a fé em Cristo Jesus. Vamos ver alguns textos? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Percebeu? É um arrependimento da alma, um arrependimento interno, que depois sim ele vai se manifestar exteriormente, mas ele acontece na alma e precisamos, para que ele aconteça, depositar a nossa fé em Jesus Cristo. Vamos ver outro texto. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. De novo, é uma transformação interior.
O arrependimento é renascer novamente na palavra, na obediência, voltar ao primeiro amor. Veja a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Esta transformação ela é constante na vida daquele que de fato nasceu de novo. Só quem nasceu de novo consegue compreender e entender a vontade de Deus. Vamos em frente. Portanto, arrepende-te e, se não, venho a ti sem demora. Nós já estudamos as 3 interpretações mais importantes do livro de Apocalipse. A interpretação que as cartas foram escritas para igrejas que estavam naquele espaço físico, geográfico, e isto já foi provado pela arqueologia. A interpretação histórica, onde nós pegamos cada carta e colocamos num período da história, e a interpretação atual, que atinge todas as igrejas distribuídas no mundo. E independente da interpretação, as palavras de Jesus são as mesmas. Venho a ti sem demora. É uma advertência para os seguidores de Balaão, os seguidores dos nicolaítas e para a igreja também, a liderança que estava permitindo aquelas heresias na igreja. Observe a segunda parte. Portanto, arrepende-te, e senão venho a ti sem demora e contra eles. Vem contra os hereges, mas vem contra também a igreja, se ela permitir as heresias. Olha o final deste versículo. Portanto, arrepende-te, e senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Sobre esta espada nós já aprendemos, é a justiça divina, que vai até o mais profundo da nossa alma. Deus conhece os nossos pensamentos. Deus conhece o cristão sincero, o que realmente está servindo, obedecendo a palavra, e conhece também os hereges. Estes serão condenados. E aqueles que estavam permitindo a heresia na igreja também serão condenados. Nunca podemos esquecer dos atributos morais de Deus. Deus é amor, Deus é santo e Deus é justo. Ele não vai deixar impune aqueles que estão envolvidos com a mentira, enganando o povo de Deus. Isso é um alerta muito importante. Vamos para o segundo versículo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Este texto nós já estudamos pelo menos em 2 ocasiões, em versículos anteriores. Está falando com a igreja. O mundo não pode ouvir este recado. Não pode entender, compreender, ouvir a palavra de Deus, porque o mundo não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo habita na vida do cristão genuíno. Portanto, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, é um alerta para nós. Devemos prestar atenção, observar, examinar as Sagradas Escrituras e ouvir a voz do Espírito Santo, entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Um detalhe importante é que este termo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ele ocorre em todas as 7 cartas. Olha, é muito sério ouvir o que Deus está falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, nós encontramos este vencedor em todas as cartas. O crente está em uma constante batalha espiritual. E
A capacidade espiritual para vencer esta batalha depende do nosso compromisso com Deus, de ouvirmos e colocar em prática o que o Espírito Santo nos ensina. A igreja é orientada pelo Espírito Santo. Observe esse texto. Efésios capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Esse revestimento é o Espírito Santo que habita na igreja e a palavra de Deus, que é a nossa bússola. Como eu disse, nós estamos em uma constante batalha espiritual contra o Deus deste século, contra as ciladas do diabo. Precisamos desta armadura, deste revestimento, que é o Espírito Santo, para que tenhamos a vitória. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós vemos que o povo de Deus permaneceu 40 anos no deserto e era alimentado com o maná que descia do céu. Trazendo isto para a realidade da igreja, o nosso maná é Jesus. Ele é o pão que desceu do céu. Nós nos alimentamos dele. Nós estamos ligados a ele. E este maná, ele só é oferecido para a igreja. Assim como na história do Antigo Testamento, do povo no deserto, só a nação de Israel recebia o maná, se alimentava do maná enviado por Deus. Hoje é a mesma coisa. O mundo não tem este maná, só a igreja tem este alimento espiritual que é Jesus. Veja o que Jesus disse, está registrado no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 6, versículos de 48 a 50. Eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Olha que importante é nos alimentarmos da palavra de Deus. Como eu disse, o mundo não pode se alimentar deste alimento espiritual, só a igreja. Você entende perfeitamente o que eu estou falando e eu creio que você também está se alimentando deste maná, que é a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo. Bem, existem várias interpretações para esta pedrinha. Uns dizem que é símbolo daquela pedrinha que o sacerdote carregava no peito. Outros dizem que na antiguidade os juízes, quando condenavam uma pessoa, o voto era com uma pedrinha preta, e quando libertavam, o voto era com uma pedrinha branca. É a história que diz isso. Diz ainda um outro grupo que na antiguidade, quando duas pessoas eram amigas, pegavam a pedra, quebravam no meio e cada uma ficava com uma parte daquela pedra. E quando se encontravam, como eram amigos, juntavam as partes. São tentativas de entender o que significa esta pedrinha. Mas, se nós lermos o texto inteiro, chegaremos a uma conclusão comum. Vamos observar? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A interpretação comum é que a salvação ela é individual. Não existe nenhum ser humano igual ao outro. E Deus conhece cada um. Então, Ele vai dar um nome novo que só a pessoa conhece. E nós que servimos ao Senhor, nós não conseguimos descobrir a comunhão do nosso irmão, porque ela é individual. Cada crente
tem um espaço, tem uma ligação individual com Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso que este nome nesta pedrinha branca, que também significa pureza, quando ela receber esta pedrinha com o seu nome, só ela conhecerá que é esta intimidade que a pessoa tem com Deus. O relacionamento de cada crente, de cada servo, de cada salvo com Deus. É isto que significa esta pedrinha. Não tem como eu conhecer o seu relacionamento com Deus, não tem como você conhecer o meu relacionamento com Deus. Olha que mistério! Então essa seria a interpretação comum entre os teólogos, estudiosos da Bíblia, pessoas piedosas que realmente têm compromisso com Deus. É a individualidade de cada crente. Só Deus conhece a sua luta, o seu caminhar, a sua dedicação, e só Deus conhece o meu também. E naquele dia, este nome representará o teu relacionamento com Deus. Só você sabe. Olha que coisa importante, que mistério, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Com estes 2 versículos, nós concluímos a carta escrita para a igreja de Pérgamo. Nós já estudamos a carta escrita para a igreja de Éfeso, a carta escrita para Esmina, Pérgamo, e ainda temos mais 4 cartas. Mas, como eu sempre digo, não precisamos ter pressa. O importante é que nós já começamos. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.